Depois de um tempo considerável de discussão, aproximadamente metade das pessoas que estavam ali presentes achavam que era possível que o vírus tivesse sido construído, enquanto outra metade acreditava que era uma ocorrência natural e não provocada. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de cortes do YouTube. Quando o Rand Paul assume o Comitê de Segurança Interna, Comitê de Segurança Interna e Assuntos Fundamentais, ele passou a ter alguns instrumentos que ele não tinha, né? Ele pode fazer intimação, passou a ter acesso aos documentos federais, e aí os caras recuperam os documentos, né? Os documentos passam a ser estudados. Aliás, quem falou sobre isso foi o Robert Kennedy Jr., que falou que esses arquivos foram recuperados recentemente do governo. Tem um vídeo do Rand Paul aí, não tem? Do Rand Paul, não, do Bob Kennedy. Do Bob Kennedy. Tem um vídeo pra gente passar, não tem? Diaries. And we produced these, it took us about 8 months to dig these out of 11 separate servers where they had been sequestered and secreted, and we handed them over this week to Rand Paul and Ron Johnson because they already have ongoing investigations and should see this. But I think the starkest impression that you get from reading these diaries is this massive dichotomy between what he was saying privately and what he was simultaneously saying publicly. He says in his diaries on January 30th that the Wuhan lab could not possibly be the source of the virus. Oh, we know that was all and false. Then, well, we all know it, but now his diary, he says he knew that, and yet for 2 years he told us that But he was given. Eu gostei desse embate do Bob Kennedy com a imprensa, né? Inclusive ele teve um embate com aquela mulher da CNN, aquela loura com cara de democrata. Foi bonito isso. Né? Mas, o Paulo, uma coisa que quando eu tava estudando, preparando, né, pra hoje, eu não sei se você chegou a ver isso depois. Se você hoje der uma busca na maioria dos mainstream media outlets, a maioria deles está fazendo downplay dos diários. Tá falando, olha só, ele tava falando a verdade mesmo. Aqui, olha, ele falou isso e aquilo, ele falou isso e aquilo. Cara, a maioria, a ABC, a NBC, assim, estão todas fazendo downplay disso. E é impressionante como que já tá tendo esse movimento para abafar o absurdo que são as revelações, né? Falando aqui da primeira delas, né? Minhas anotações aqui. Em 31 de janeiro de 2020, o Fauci fez junto ao Francis Collins e algumas outras pessoas uma chamada com um grupo de cientistas que, segundo o Fauci, eram respeitados. Depois de um tempo considerável de discussão, aproximadamente metade das pessoas que estavam ali presentes achavam que era possível que o vírus tivesse sido construído, enquanto outra metade acreditava que era uma ocorrência natural e não provocada. E aí o Fauci escreveu o seguinte no diário dele. O Scott Gottlieb havia aparecido no Face the Nation e mencionado numa tentativa de me ajudar que eu realmente tinha ido à Europa em janeiro/fevereiro de 2020 para informar ministros da saúde, liberado pelo presidente Rand Paul. Eu acho que isso aqui significa que esse trecho foi liberado pelo presidente, sobre a possibilidade de que o vírus poderia ter sido construído e escapado do laboratório. Como indicado nas minhas anotações de 31 de janeiro e 1º de fevereiro de 2020, como eu não sou um biólogo evolutivo, eu reuni por telefone com um grupo de cientistas conhecidos e justamente com Francis Collins e algumas outras pessoas para discutir isso. Após uma quantidade considerável de discussão, cerca de metade das pessoas sentiu que isso era possivelmente um vírus construído e a outra metade estava convencido de que isso era uma ocorrência natural. E aí metade das pessoas acreditava que era possível, então, que fosse construído e outro não natural, mas o Fauci nunca falou disso. Né? Pelo contrário, falar em público sobre isso era crime. Era crime de tudo. Né? Nem essas pessoas tinham certeza da origem do vírus, mas a manchete ampla era de que era absolutamente certo que ele tinha se originado. Vocês lembram disso? Em Wuhan, numa porra de um pangolim, não sei nem que porra é pangolim. Wet market. É um wet market. É um tatu. Um morcego. É pangolim o nome?
Pangolim é tipo um tatu. Porra, aí tinha primeiro era o morcego, depois era o tatu. Aí tanto que rolava aquelas porra, chinês comeu morcego, ficou todo mundo com Covid. Mas o engraçado é que, especialmente aqui nos Estados Unidos, era racista falar que tinha saído de um laboratório. E aí, pô, levou algum tempo as pessoas falarem assim, legal é falar que o chinês é sujo o suficiente para comer um monte de bicho doente. Isso é que é legal, né? O racista você fala. Mas eles são sujos o suficiente para comer. Inclusive, fechou um restaurante aqui em Orlando, chinês, não sei se você viu. Não. Os caras fecharam pela 6ª vez no ano. Deve ser lá na ex-colônia, né? Meu irmão, 6ª vez? Como é que os caras fecharam pela 6ª vez no ano, cara? Como você fecha 6 vezes na vigilância sanitária? A gente está em agosto ainda. Por que abre? Então, acreditem. É plausível porque as pessoas sabem que os chineses... E aí, meu Deus do céu, isso é uma... Atenção. Farei uma generalização agora. Os chineses, como civilização, são um povo menos higiênico. Mas, Paulo, eu conheço um chinês. Que é super Conheço. Nossa, eu queria muito. Tem uma coisa que eu falo sempre, né? Que assim. E a tua audiência, Paulo, porra, certamente vive isso todo dia, né? Que é assim. Várias das coisas que hoje são conhecimento, né, e parte do senso comum, em algum momento foram teoria da conspiração, né? Mas isso não acontece da noite para o dia. Eu tenho uma escala, uma gradação de cinco etapas, que é do chapéu de alumínio, né? Aí passa por... Não, tem algumas pessoas dizendo isso, mas né, ainda é uma coisa, né, fringe, né, da franja. Depois é meio a meio, né, 50-50, até que chega o ponto que assim, é provável, mas ainda falta comprovação. Quando chega no senso comum, é assim, não, mas todo mundo sempre soube. Né? Por que você está aí, né, falando sobre isso? Então, assim, a gente viveu isso com o Foro de São Paulo. Né? O Foro de São Paulo era uma teoria da conspiração louca e hoje, né, o Lula fala abertamente do Foro de São Paulo, que ele fundou, ele que fez isso, que fez aquilo. E tem outras coisas como Deep State. Deep State também era uma teoria da conspiração louquíssima. E o Anthony Fauci nada mais é do que uma estrela do Deep State, né? do Estado administrativo que sobrevive a diversos governos. Ele viveu, ele trabalhou no governo federal americano debaixo de 7 presidentes diferentes. Foi um personagem muito importante na crise da AIDS nos anos 80 e 90. Ali ele aprendeu um método de como compor forças, né, antagônicas a ele mesmo, o que transformou ele meio que no monstro inderrubável que ele virou durante a Covid. Enquanto vocês estão falando, eu estou quebrando a cabeça aqui para descobrir como é que no próximo programa a gente vai conseguir resolver o problema do áudio. Eu acho que eu tenho a solução. Eu acho que eu vou cabear esse microfone aqui para aquela porta ali, para a mesa, porque ela tem espaço para mais microfone. Eu só tenho que descobrir qual é o cabo certo. Mas voltando ao que a gente estava falando aqui. A minha pauta está uma zona. Assim. A minha pauta está absolutamente uma zona. Sextou. Mas sextou. O João Gabriel sextou. Acho que hoje sextou mais do que todos os outros dias. Encheu a cara. O João Gabriel nem bebe. Inaproveitado. Absolutamente inaproveitado. Mas o que eu queria falar com vocês têm as anotações das discrepâncias do Fauci aí, né? Tem, Então, sim. metam bronca aí, porque tem muita coisa. Cara, fala aí. Uma que, assim, para mim foi uma das mais absurdas é em relação aos lockdowns. Né? Primeiro porque ele tinha dados e ele, na verdade, ele temia, e ele deixa isso claro no diário, que ele temia que, se a gente fizer lockdown e as crianças não puderem ter vacina contra sarampo, eu sei que eu acho que vai morrer mais criança de sarampo do que morreria de Covid. E ele nunca falou isso para ninguém. Isso aí ficou nos diários, ele não utilizou isso como parâmetro nenhum de decisão.
E quando ele falou que ele em público sempre falou que nunca tinha sugerido para fechar escola nenhuma, e aí no diário eu posso estar enganado, eu acho que é obrigado a vacinar criança no Brasil até hoje. De Covid? Eu não sei. Vocês que estão no chat aí, a gente não está no Brasil, nenhum de nós está no Brasil. O Depa estava no Brasil durante a pandemia. Mas é possível? Ainda é? Vocês estão no chat aqui, é obrigado? Aqui, a pessoa está dizendo aqui, Sim, minha mãe dizendo, é obrigado. Enquanto isso, aqui na nossa República Livre da Flórida, agora as crianças não são obrigadas a ter mais nenhuma vacina. Nunca foram obrigadas a serem vacinadas por Covid. Nunca. E dessa semana, nenhuma. Nenhuma vacina mais passa a ser obrigatória nas escolas. E que na época eu já era um pária na minha família e tudo, porque eu dizia que vacinar a criança contra a Covid era crime contra a humanidade. Pois é. Num lugar onde você era obrigado, né? Então, por sorte, a gente tinha a vacina porcaria lá do Dória, que não fazia... do Dória foi água suja. Pelo menos a minha mais velha teve que tomar, a gente deu a que fazia menos mal. Mas fazia nada, né? Você deu fazia nada. Cara, eu briguei, agora eu tô me lembrando que as minhas filhas tem uns pais, são amigos, um deles deve estar inclusive assistindo o programa, que uma das mães brigou feio comigo porque eu disse que vacinar a criança era um absurdo. E que assim, eu falei, eu tive que tomar vacina por causa do Green Card. Do Green Card, né? Tive que tomar. O único efeito colateral que eu tive, justiça seja feita, foi um pouco de priapismo constante que eu tenho, mas né, talvez seja anterior à vacina, não sei. Se você não sabe o que é priapismo, não pesquise no Google. Mas tirando isso, eu não tive nada. Eu não tive nada mesmo, mas eu falava assim... Cara, na minha vida, eu já tomei anabolizante Landerlan, produzido no Paraguai. Eu não sou tão preocupado com isso. Eu tomo, beleza, eu tomo. Agora, minhas filhas... Ninguém gosta muito. Mas as crianças que entraram aqui, inclusive a gente tem amigos que estavam na mesma época tirando o Green Card. As crianças que entraram com o Green Card tiveram que tomar. Com 7 anos de idade. E todas as pesquisas que a gente lê... sobre efeito da vacina, mostra que é muito mais devastador quanto mais jovem a pessoa é. Né? Exato. Quando a doença é o contrário, né? Então, assim... a doença é o contrário. E eu me lembro, logo no começo, o Marcelo já citou o Doctor, possivelmente está ouvindo a gente hoje, que é o Dr. Marcelo Ribeiro, né? Que é um velho conhecido do canal. Que nos disse que podia tomar. Na época, ele falava, cara, como qualquer medicamento, você tem que pesar o benefício e o risco. E assim, para criança, na época ele falava assim... Não faz sentido. Eu acho que essa é a posição... a gente perdeu conexão. Engraçado que a gente perdeu conexão aqui, mas não perdeu conexão lá. Que interessante. Para mim, aqui tá aparecendo. Voltou. Porque são duas conexões diferentes. Mas o que eu estava dizendo era o seguinte. Eu ainda acho que essa é a posição mais defensável. Eu olhando em retrospecto, eu olho e falo assim, olha, você tem que olhar o momento que a gente estava, porque existiu... não dá para negar. Existiu ali um momento em 2021, cara, que abriu o Instagram era um desastre, porque eu tenho 42, vocês são um pouquinho mais velhos que eu, então os pais dos meus amigos tinham mais de 70. Né? E aí o que eu comecei a ver pai de amigo morrendo, cara, era assim, era uma tristeza. Então, hoje mesmo eu falei com um amigo que perdeu o pai de Covid. Eu tenho um amigo que perdeu o pai e a mãe de Covid. Então, assim, O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa, ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você? Um político? Um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu tô fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso.
Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples, apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.